Olá, professor Mussi Gereissati falando. Nossa aula hoje é sobre fisiopatologia do diabetes. Essa aula foi preparada para os alunos do curso de nutrição, porém, você pode tranquilamente assistir, acompanhar e depois tirar as dúvidas com a gente. Bom, diabetes insípidos. Diabetes insípidos ou insípida significa sem sabor. A pessoa insípida é aquela pessoa que não tem graça nenhuma, né? Então uma coisa insípida é uma coisa sem sabor. Clinicamente ela vai apresentar sede pronunciada, né? Vai excretar grande quantidade de urina, muito diluída, aquela urina muito clarinha, né? E vai tomar muita água, muita sede, e ela é ocasionada não por problemas com a glicose ou com o pâncreas, mas lá na hipófise, né? Deficiência do hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, que ou pela deficiência dele ou pela insensibilidade dos rins a esse hormônio. Normalmente, uma pessoa com diabetes insípido precisa ingerir essa água para poder não desidratar, para compensar essa grande perda de água. Apenas a título de informação. Bom, a epidemiologia e a magnitude da diabetes, a gente não pode deixar de falar que é uma doença de grande preocupação mundial. O número de diabéticos está aumentando, a população está envelhecendo, então outros termos como a urbanização, a obesidade crescente, sedentarismo, fast foods. As complicações do diabetes, nós vamos falar nesse slide para diminuir o tempo do vídeo. Nos olhos a gente tem a retinopatia diabética, maior causa de cegueira. Geralmente o paciente vai ao oculista quando já está na casa do sem jeito. Então é importante ele ser conduzido o mais precocemente possível. Tá? Existe também nos olhos a questão do acúmulo do sorbitol na lente do olho, antigamente chamado de cristalino, que acumula, ele vai ficando opaco provisoriamente, e a pessoa tem dificuldade visual, ele não acomoda mais e a pessoa não faz mais o foco para enxergar. Isso é transitório, basta regular os níveis glicêmicos e ele volta a enxergar normalmente. No coração a gente tem o aumento do risco da doença coronariana. Nos rins a gente tem a insuficiência renal, que é a falência renal. No sistema nervoso central nós temos as demências e as síndromes demenciais. Também vamos falar aqui, mencionar também as cerebrovasculares, como os AVCs. Nas extremidades, principalmente no pé, a gente tem as úlceras, as feridas diabéticas, o famoso pé diabético, e amputações. As amputações, então, são decorrentes de uma úlcera que foi evoluindo, ou seja, que não foi cuidada. Daí, ser necessário, todos nós profissionais de saúde, seja de qual área formos, a gente olhar o pé do paciente, examinar o paciente e incentivar a esse paciente a examinar, fazer o autoexame do pé, a olhar o pé. Tá? Então, muito importante. E ele normalmente acha que essa ferida, essa úlcera, vai curar com pomadinhas, fica colocando rifocina em cima, fibrase, colagenase e afins. Não reduz, porque a situação pode ter chegado num ponto já mais crítico e já procura o especialista quando o único recurso é a amputação. Eu gosto muito de ir até o último momento para indicar que o paciente faça algum tipo de amputação, só quando realmente não tem jeito. Bom, aqui
Outros tipos de diabetes, a gente tem doenças do pâncreas exócrino. Quando o pâncreas foi retirado ou quando ele está com dificuldade de produzir insulina, como no caso de pancreatite, de neoplasia, fibrose cística, né? Nas doenças endócrinas, como a síndrome de Cushing, feocromocitoma, acromegalia. E temos também os diabetes induzidos por medicamentos ou agentes químicos, principalmente aqui os glicocorticoides nessa lista, que é o diabetes corticogênico. Então o corticoide tem que ser utilizado com muita prudência e tem que ser acompanhado, tem que ser feito um desmame bem feito. Né? Entender que ele pode agravar e normalmente o paciente vai desenvolver algum problema. E o diabetes está nessa lista aí, certo? E nas complicações a gente tem mais do que nunca a necessidade de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Né? Os ataques cardíacos, né? As doenças vasculares periféricas, as retinopatias, a catarata, o aumento da incidência de glaucoma, o pé diabético, a nefropatia diabética, as neuropatias periféricas. Então, precisa unir força, toda a equipe de saúde. Tá? Um diabético ele não é tratado só por um tipo de profissional. Então, nós precisamos aumentar a nossa oferta de outros especialistas da área da saúde, não médicos e não enfermeiros, tá? Que é onde eles, de modo geral, têm mais acesso, mas colocar o profissional da nutrição, o fisioterapeuta, colocar também o educador físico, o psicólogo. Então, todos nós somos extremamente importantes no manejo das complicações do paciente diabético. Outra coisa importante de se falar aqui da mulher diabética é a candidíase, né? Que é o fungo Candida albicans, que se dissemina porque ele adora locais açucarados. Então, quando a pessoa é diabética, que tem esse excesso de açúcar na circulação, isso também vai estar na urina, isso também vai estar nos fluidos corporais. A tendência é que você tenha uma presença de algum sinal doce. Então, a cândida se desenvolve, ela gosta desses termos. E temos aí as imagens, tá? E, por incrível que pareça, algumas pessoas são diagnosticadas com diabetes através dessa reincidência de candidíase. A gente faz a solicitação dos demais exames e constata hiperglicemia. Aqui só algumas imagens do pé diabético, vocês têm o slide aí para depois dar uma olhadinha aí nesse infográfico aí que está bem bacana. O paciente aí de baixo aí, você observa que tem rifocina, né? E essa imagem do meio, a gente observa nas unhas aí, a gente tem tínia das unhas no meio, as unhas estão bem estragadas e a gente já tem gangrena, tá? Aí no segundo dedo a gente já tem gangrena e normalmente é para amputar, certo? Casos assim, dificilmente a gente consegue abordar de outra forma. Já falamos aqui da retinopatia diabética, não vamos nos detalhar aos tipos de exudatos. Tá? Fatores de risco para doença cardiovascular, então, é algo que deve preocupar qualquer profissional de saúde. Isso a gente tem observado que é por conta do padrão dietético totalmente errado. Então as pessoas consomem muito ácido graxo saturado, né? Gordura trans e mesmo carboidrato simples, uma grande ingesta de carboidratos. Hoje está na moda dos low carbs, né? As dietas low carb. O consumo elevado desses macronutrientes tendem a aumentar o colesterol ruim
e a diminuir, reduzir os níveis do colesterol bom, que é o HDL. Esses fatores, eles em conjunto fazem a combinação perfeita para o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Isso aqui é independente de sexo e idade dos indivíduos, e aumento da mortalidade precoce. Nutrição em diabetes, importantíssimo. O nutricionista tem uma grande responsabilidade e um grande papel no manejo do paciente com diabetes. Orientar. Lembrando aqui que a quantidade ideal de gordura total para pacientes com diabetes, por mais que ainda seja controversa e alguns têm opiniões bem distintas, mas a gente sabe que um plano alimentar bem feito é importante. Aqui eles falam na dieta do estilo mediterrâneo, a base de frutas, verduras e peixes. Essa dieta mediterrânea, já estudei muito sobre ela. Realmente eu acho um pouco complicado adaptar aqui. Apesar dessa situação toda, a gente sugere que o consumo de gorduras totais não seja maior do que 20 a 35%. Devemos dizer isso para o paciente, porque essa é a recomendação da Academia Nacional de Medicina e da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, assim, tanto o médico quanto o nutricionista tem que enfatizar a importância do paciente melhorar a sua dieta, né? Melhorar a sua alimentação. E por último, esse consumo de alimentos industrializados. Né? Esses alimentos contêm muito sódio, contêm muita gordura, contêm muitos conservantes, né? Contém açúcar na sua maioria e na sua composição. Então, dieta saudável não inclui os alimentos industrializados. E eu faço aqui mais uma lembrança. Esses alimentos que a gente compra em lojas de produtos naturais, está muito em moda isso. Uma barrinha, para quem tem diabetes, um chocolate. Lembra, o chocolate sem açúcar, ele tem muita gordura, tá? Então, ele para ficar naquela textura e se tornar agradável ao paladar, ele precisa de mais gordura. Né? E mais o detalhe também é o refrigerante, né? Os dietéticos. Tem um nível de sódio maior, muitos conservantes causam também mais problemas. Claro, as pessoas lançam mão, né, para não morrerem, né, para não ficarem sem ter direito a provar nada, né, e não se sentirem mais doentes. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem reportar aí pra gente. A gente vai estar conversando e tentando esclarecer as dificuldades que vocês possam apresentar, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Até mais.